E aí pessoal, tô de volta para mais um vídeo, vamos continuar com a nossa série dos jogos de 10 minutos. 245 vitórias, 2 empates, 2 derrotas por enquanto e 2.328 de rating. Vou lançar o desafio aqui mais uma vez, mas antes disso, não esquece daquele like no vídeo, naquele joinha, antes mesmo de começar, se você estiver gostando, é claro, e considere também se inscrever no canal. Vamos lá, 2.328. Tem aparecido muito rápido os adversários, né? Vamos jogar nosso peão-rei. Acho que tá um pouquinho cortado o relógio, né? Aí, agora sim. D5, defesa escandinava. Eu vou capturar o peão. Acho que jogaram, né? Não faz muitas partidas uma escandinava aqui. Pode tomar de dama ou fazer cavalo F6. Vou fazer cavalo C3 desenvolvendo aqui, uma decisão normal. Geralmente dama A5 é jogado. Dama D8 é possível também. Vamos fazer cavalo F3 aqui, normal. Não tem por que eu inventar moda aqui, né? E agora vamos jogar peão aqui para D4, dominando o centro. E6 é um lance passivo, né? O normal seria tirar esse bispo para G4 ou F5. Agora eu tenho bastante liberdade, né? Como é que eu vou colocar minhas peças? Bispo D3 eu acho que só é natural aqui. Jogar com dama E2, talvez. E eu posso até considerar fazer roque grande, vamos ver. Bispo D3 eu gosto. Depois eu vou jogar bispo G5, talvez. Bispo G5 parece ser natural também. A6, o B5 ele até pode fazer, mas não sei se é bom. Eu não quero jogar 4 aqui. Vamos fazer bispo G5, que acho que é um lance flexível. Ele tá começando a pecar um pouco no desenvolvimento, né? Bispo E7, tá bom? Natural. Eu posso fazer o roque, não tem nada de errado, claro. Mas dama E2 tá me parecendo bem interessante aqui. Pra trazer um roque grande já. Eu começo a ter ideias de ataque já contra o rei dele. Porque quando o bispo não participa aqui da ala do rei, né, agora acho que rocão tem a cara boa. Porque ele já não pode tomar em D4, que vai ter o golpe aqui da dama caindo. Cavalo B4, eu esqueci que ele tem, mas eu tenho várias respostas, né? Ele tá perdendo muito tempo no desenvolvimento também. Vamos jogar de maneira bem agressiva aqui com o rocão. Vamos ver como é que ele vai definir o rei dele. Cavalo B4. É, não é um lance que me deixa tão feliz também, porque eu não queria ter que trocar esse bispo, né? Eu posso fugir para C4, mas aí ele pode jogar B5, bispo B3. Se bem que tá legal o bispo aí, né? Pode ser bispo C4, né? A outra opção seria jogar de maneira mais simples. É que sem o bispo é difícil eu atacar, mas eu posso fazer um rei B1, por exemplo, aqui. O próprio lance de torre H1 tá tudo certo, né? Torre H1. Tomou, tomei. Roque. Eu tenho D5? Será? Acho que eu não tenho, não, né? Cavalo toma. Ah, daí bispo E7 ganha. Cavalo C3. Bispo D8. Tô com uma peça a mais, né? Se eu fiz a conta certa. Acho que eu vou jogar a torre de H1. Vocês sabem que eu gosto bastante do par de bispos. E eu supervalorizo às vezes isso, né? Não só pelo par de bispos aqui, mas o cavalo dele realmente tá esquisito, né? Então, talvez ele venha pra cá, então não sei. Vamos jogar a torre H1. E tá tudo bem aqui. Porque é aquela coisa, eu tô fazendo tudo certo aqui, né? Não tem como eu não estar pelo menos um pouco melhor aqui. Eu desenvolvi todas as minhas peças e ele tá jogando de maneira bastante questionável aqui, né? Roquinho, eu acho que eu vou jogar D5 mesmo, né? Eu tenho que tomar cuidado, porque eu tô abrindo a posição pros bispos dele. Mas minhas peças estão muito ativas, né? Eu falo pra vocês, né, de fazer aquele lance que traz a última peça pro jogo. Não vai nem acontecer isso, porque minhas peças todas já estão em jogo, né? Todas, todas. Né? Mesmo assim, quando eu for abrir a poção, tem que tomar cuidado. Porque ele tem um par de bispo, né? Então D5 aqui me chama bastante atenção. E aí eu volto naquela coisa da lógica, né? Então, se eu fiz tudo certo, né? Mesmo que eu deixe ele pegar meu bispo, que tende a ser um pouco melhor que o cavalo numa posição aberta.
Tô com as peças todas em jogo, ele tá com desenvolvimento atrasado, a tendência é que tenha alguma coisa imediata. Então o D5 eu vou analisar, mas parece bom. Outra opção seria um cavalo E5 aqui. E aí eu poderia tentar passar a torre, não sei. Tem 10 de ataque também. Poderia até tomar e cavalo E4, mas parece muito sólido, né? Mas vamos lá, D5 ele não pode tomar, porque dama por E7 ganha o bispo. E se cavalo por D5, bispo por E7 me parece que ganha. Porque se tomar de cavalo, perde a dama. Se tomar de dama, cavalo por D5 ele está cravado. E se bispo E7 ele jogar cavalo por C3, eu faço torre por D8, por exemplo, serve, né? Cavalo E2 cheque, torre por E2. Torre por D8, bispo por D8 e eu tenho uma peça a mais. Eu tenho bispo, cavalo e torre, ele só tem bispo e torre. Então D5 aqui me parece muito bom. Dama E8 para mim é o único lance aceitável aqui. Porque eu tô ameaçando destruir nessa posição. D por E6. Dama E8. O problema é que Dama E8 nem ameaça. Bom, ameaça cavalo D5 talvez. Eu posso fazer rei B1, né? Que seria bem malandro. Porque esse cavalo D5 eu jogo cavalo D5 e ganho, né? Bispo G5, cavalo G5. Eu tô cravando aqui. Eu vou explicar tudo isso aqui mais devagar na análise, tá? Não é sempre a minha intenção, tá? Mas quando eu passo os lances bem rápido, eu sei que fica muito mais difícil acompanhar, né, na análise, mas é um desafio maior para vocês também. Então vocês estão aprendendo mais se vocês tentarem se forçar a acompanhar o máximo que você puder, né? Como eu falo, você podendo acompanhar um lance na visualização, depois um lance e meio, dois lances e meio, é uma evolução. Não é um processo rápido, mas é um processo bem legal quando você vê a sua própria evolução. Eu tava pensando em tomar e cavalo D4, que é bem direto, né? É que me dá um sentimento um pouco errado deixar ele desenvolver aqui, né? Mas parece que eu ganhei um peão já. É que rei B1 parece muito agradável, né? Não pode tomar, não pode tomar. Se ele chutar B5, tem a mesma posição com o rei já em B1. Mas vamos tentar ser concreto, vai. Porque minha intuição diz que esse aqui tá legal. Agora esse aqui. Ele vai tomar de peão, ele já tá pior, né? Pode tomar de peão. É interessante porque ele ganha essa casa pra dama, mas eu tô melhor também com o cavalo E5. Vamos dizer que ele tome aqui. E aí, cavalo D4. Não tem solução boa, né? Pra posição dele. Tá caindo ali. Bispo C4 é ruim. Bispo C5, talvez. Mas aí, cavalo E6, dama E6. Eu posso trocar tudo. É, ele tá pegando em F2 ainda. E aí, hein? Se ele tomar. Bom, bispo toma, cavalo D4, bispo C5 seria um lance, né? Cavalo E6, dama E6. Dama E6, peão toma. Eu tenho uma vantagem simbólica aí, né? Bom, vamos tentar, vai, D por E6. Rei B1 pra mim era interessante. E aí, cavalo D4 aqui. Sempre dá um medo desse tema aqui. Cavalo D5. Eu imagino que eu tome em E7, né? E vou acabar ganhando em E6. Não me convence 100% ainda isso aqui. Por causa de bispo C5, né? Porque ao mesmo tempo que eu tô com as peças ativas, né? Na hora que eu tomo em E6, eu trago peças dele pro desenvolvimento, né? Mas agora eu posso tomar aqui em E6, né? Esse não foi bom. Se ele tomar aqui, eu tomo a torre e qualidade a mais, né? É que deu ruim já pra ele. Jogou H6 meio sem análise, né? E aí. Essa é uma falha de alguns jogadores, né? De jogar demais assim no olhômetro, a gente fala. Já abandonou, meu Deus. Deu nem 10 minutos de partida. Quer jogar outra. Quer jogar outra. Vamos fazer a análise aqui. Vai ser uma partida mais curta, uma análise mais curta, um vídeo mais curto. Mas sempre dá para explorar alguma coisa. Infelizmente eu não vou ter partida para mostrar para vocês, uma partida que eu joguei, porque a Escandinávia é uma defesa que eu enfrento, que a gente enfrenta muito pouco nas competições, né? Bom, vamos ver a revisão da partida, né? Eu vou deixar a precisão aí na tela. Já saiu aqui para mim, mas não estou vendo. É, eu acho que foi boa a precisão, né? Muito curta a partida, né? 98.1, tá bom, nem chutei ele. 98.1 tá bom.
Ele fez 86,8. Ele não fez nenhum erro, nenhuma chance perdida, nenhuma gafe. Só fez 5 imprecisões. E a casa caiu ali em 20 e poucos lances, né? Uma das vitórias mais curtas, né? Das, das partidas recentes, pelo menos. Vamos dar uma olhada. Então, teve um lance excelente para mim, nenhum brilhante, e não fui criticado nenhuma vez. Zero imprecisões, zero erros, zero chances perdidas e zero gafes também. Ele tá jogando outra já, nosso amigo. Bom, então E4, D5, defesa escandinava. Eu gostaria de contar a história da defesa escandinava, mas eu não sei, não faço ideia do que é chamada defesa escandinava. Se você souber, coloca aí nos comentários. E por D5, dama D5, cavalo C3. Tem uma partida legal que é... Eu acho que na Olimpíada de 2014, o Carlsen ganha de pretas do Caruana jogando exatamente essa linha, dama D8. É engraçado, né? Porque o Carlsen teve muitas essas fases, né? De jogar qualquer coisa, né? Hoje em dia ele tem essa flexibilidade, mas ele faz menos coisas extremas que ele fazia na Olimpíada, um torneio importante, né? Tá enfrentando o Caruana, que é o Caruana, não precisa nem dispensa apresentações, né? Caruana devia ser número 2 do mundo na época. E ele jogou escandinavo com o Caruana, né? Então o que ele tá dizendo quando ele joga escandinavo? Né? Ele fala, ó, meu adversário é bem preparado, eu vou jogar um negócio para tirar minhas peças e jogar xadrez, tá tudo certo. Eu vou aceitar uma posição um pouco inferior, mas eu vou tirar meu adversário de qualquer tipo de preparação teórica, né? Vou deixar meu adversário por conta, né? Não parece ser uma boa decisão, porque é uma defesa que dá liberdade pro branco e o Caruana, por mais que ele sempre teve a preparação de aberturas como ponto forte, ele é um jogador, sempre foi número 2, número 3 do mundo, está entre os melhores, então ele vai conseguir se virar muito bem e vai provavelmente pressionar o Carlsen numa posição dessa, né? E ele perdeu a partida de brancas, né? Então, incrível, mais um dos feitos do Carlsen aí, uma partida solta, né? Não um resultado de torneio, mas bastante impressionante. E o John Bartolomeu, né, que é um youtuber aí, streamer, ele é mestre internacional também, tem bastante conteúdo dele online. Foi até um dos caras que eu acompanhava bastante, assim, antes de começar a fazer vídeo no YouTube, antes de começar a fazer live. Eu acompanhava, assim, vídeos dele, lives dele, achava legal, assim, e eu lembro que quando eu comecei a fazer, eu tentava me espelhar um pouco nele, assim, sabe? Como falar, como criar conteúdo, como... Tipo, era um cara que eu tinha como exemplo, assim, de criador de conteúdo de xadrez, né? Ele era um cara que eu achava bem legal de acompanhar. E tem um, não sei se tem um curso dele, mas ele joga bastante essa escandinava também com dama D8. Porque a escandinava tradicional é com dama A5 aqui. E tem também a variante com cavalo F6. E entra naquelas ideias que eu já mostrei para vocês, né? Que se jogar C4, o preto sacrifica o peão com C6 ou com E6. E joga na compensação, porque esse lance aqui enfraquece também. Né? E pode acontecer de transpor para uma Caro-Kann. Jogou C6, eu posso jogar D4 e virou uma Caro-Kann. Caro-Kann ataque Panov e Botvinnik. Quando o branco joga C4 rápido. E é uma abertura normal também. Mas aqui o branco geralmente faz D4, aí o cavalo toma D5 e por aí vai. Só que ele tomou de dama e jogou essa linha que o Carlsen jogou. E como eu falei, tem o John Bartolomeu, que é esse jogador que vocês devem conhecer, para quem acompanha conteúdo há bastante tempo. Eu acho que ele tem um curso até nesse dama D8. Enfim, é um lance para tirar as peças, né? Não tenho o que falar. Cavalo F3, cavalo F6 e aí D4. E6 já é um lance passivo aqui, né? Eu lembro, eu jogava bastante com o John Bartolomeu, né? Eu achava que ele jogava bispo G4 aqui. Inclusive, eu acho que até aqui no canal do YouTube, é que tem tanta coisa que a gente já fez aqui no canal, né? Eu acho que tem umas partidas rápidas que eu joguei com ele. Um match de partidas rápidas. Tipo, 2 para 4 partidas, sei lá. Muito tempo atrás, tipo, 5, 6 anos atrás, né? Lembro vagamente disso, desse evento. Não lembro nem quem que organizou esse evento, se eu combinei com ele, enfim. Mas bispo G4, o que eu me lembro era o lance aqui. E H3 ele dá o bispo e joga essa posição com C6 e E6. Ele deu o par de bispo aqui. O único argumento que o preto tá... Não sei se é bem assim. Mas o argumento das pretas é que o cavalo não tá na casa ideal aqui. Mas o branco tá melhor, com certeza, aqui, né? Eu vou jogar C6, E6, fica bem encolhido ali de pretas. Não posso fazer muita loucura, mas eu fico encolhido, sólido.
E meu cavalo não devia estar aqui, meu peão devia estar em C3, né? Ou até em C4. Mas o cavalo tá atrapalhando um pouco aqui. Mas o branco tá melhor de toda forma. Agora E6 é esquisito, né? Ele fecha o próprio bispo sem motivo. E aqui eu já começo a trazer uns padrões na minha cabeça, né? Por que eu quis fazer o rock grande? O que eu pensei aqui na hora? Tem uma variante da francesa, que é essa aqui, né? Que é a variante Rubinstein, D por E4, cavalo por E4, e aí, por exemplo, tem cavalo BD, cavalo D7, tem... Cavalo F6 é ruim, mas bispo E7 também é uma opção. Não, cavalo F6 pode ser. Não, desculpa, é cavalo... Como é que é? Que seja bispo E7, vai. Enfim, tem outros lances também. Cavalo F6. E nessas formações aqui ficou bem parecido, certo? Porque trocou o peão de D pelo G, o bispo está fechado, e nessas posições normalmente eu vou querer muito fazer assim. Assim em rock grande. Tem bastante potencial de ataque aí para as brancas. Então é a posição que eu me espelhei aqui. Não seria nada, não teria nada a ver com uma francesa se o bispo saísse, né? Mas o bispo está para dentro, então já me veio na cabeça essa formação de jogar com rock grande. Joguei bispo D3, normal, A6, bispo G5, bispo E7 e aí dama E2, preparando o rock grande. Eu posso rocar pequeno aqui numa boa também, claro. Depois tirar a dama para cá do mesmo jeito, jogar a torre AD1, e é isso aí, cavalo E4, o branco tá um pouco melhor. Eu joguei dama E2, cavalo C6, e aí rocão. É um lance com bastante iniciativa. E como ele não jogou o peão em C6, ele vai ter que vigiar a ruptura com D5, tanto que deu certo o D5, né, daqui a alguns lances. Bom, ele fez cavalo B4, e aqui torre de H1 tá certo mesmo, legal. Gostei bastante desse lance, porque é um lance que normalmente eu não faria. Eu estaria muito inclinado a jogar bispo C4 aqui para manter o bispo, que talvez seja uma perda de tempo, né? É, não é um lance legal mesmo. Não sei se B5, claro que o branco tá melhor, né? Ele pode até jogar C6, agora paralisando D5, né? Ou até cavalo D5 tem que ver se dá. Mas eu posso aproveitar minha iniciativa aqui com torre de H1. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou trocando uma vantagem, vamos dizer, que poderia ser a longo prazo para ele, né? Que é ganhar o par de bispos, ter o bispo contra o cavalo, por uma vantagem mais dinâmica e imediata que eu estou buscando a iniciativa nesse momento. Então eu permito que ele capture meu bispo, como eu falei nos vídeos num dos vídeos anteriores. Além da coisa, né, que eu gosto do par de bispo, a coisa do estilo. Tem jogador que joga mais, tá, fica mais à vontade capturando ou trocando o bispo, ou tem outros que gostam de deixar o próprio bispo, né, não permitir essa captura pelo cavalo adversário, né? Mas além disso, teve aquele estudo que eu mostrei para vocês, não é nem um estudo, né, mas que os engines novos dizem, né, que o bispo geralmente vale um pouco mais que o cavalo. Que um teste que o engine fez lá em sei lá quantas milhões, bilhões de posições, o bispo vale 3.3 e o cavalo vale 3.0 alguma coisa. Né? É uma coisa de computador que às vezes a gente nem tem capacidade para provar nas partidas. Mas sempre foi falado isso ainda, é uma coisa, nossa senhora, que novidade incrível, meu Deus. Sempre foi falado que o bispo tende a ser um pouquinho melhor que o cavalo. Então, se você normalmente trocar o cavalo pelo bispo do seu adversário, a tendência é você ter posições um pouquinho melhores. Agora, se você vai ter bons resultados por causa disso ou não, aí não sei. Talvez a diferença seja. Talvez seja tão pequena a diferença, né? Dessa troca que não vai fazer tanta diferença na prática. Enfim, de toda forma. Eu tenho o instinto de tirar o bispo aqui sempre, que não seria, acho que, o melhor lance. Torre H1 tá bom, mas principalmente porque eu tava de olho nessa ideia com D5. Então, na hora que ele troca, ele poderia jogar C6 aqui. Ele controla o D5 meio que para sempre agora. Só que ele garante que ele vai jogar muito passivo pro resto da vida, né? O computador indica aqui bispo D2, não sei bem para que, evitar trocas. Mas o cavalo E5 e a torre passando aqui me parece muito legal, né? Cavalo E5 deve ser um lance normal, rock. H4 é um lance aqui também. Torre G3. Torre G3 está entregando o peão no momento, né? F4 é um lance legal também. F4 eu teria minhas dúvidas. Eu prefiro usar essa coluna, eu acho. Mas o engine gosta de F4. É que o C6 é muito passivo. Porque
se ele jogar B5 um dia, ele já nem consegue botar o bispo na diagonal aberta, né? Ele meio que já tá dizendo que ele não vai jogar C5, que ele vai ter que perder um tempo para jogar C5. Então, é um lance passivo C6. Você controla o D5 por enquanto, né? Ele acabou fazendo rock. E eu joguei D5 maximizando a iniciativa das minhas peças, né? É aquela coisa, né? Eu tenho que tomar cuidado, porque o par de bispos dele pode abrir. Mas minhas peças estão todas centralizadas. Fiz tudo certo até agora. Não tem como eu não ter pelo menos uma pequena vantagem. Ele diz aqui cavalo e 8 como uma solução. Lance fino esse. Isso é bem difícil de pensar. Porque se eu tomar aqui, tá caindo com cheque. Ataca a dama, mas tá caindo com cheque aqui em G5. Bispo F4, ele fala. Mas se eu tomar em E7, toma. D por E6, bispo E6, o preto parece no jogo, né? Eu ainda devo estar um pouco melhor com o cavalo D4. Mas não deve ser tanta coisa assim, né? Cavalo D4, o branco tá melhor ainda. Agora ele não tem mais o par de bispo, o cavalo ficou para trás em 8. Mas era um lance bem difícil. Ele jogou dama E8, que para mim era um lance bem mais natural, né? Sair desse contato aqui com a torre. Na hora que eu tomo em E6, ele tomou de... Ah, tá, porque eu queria fazer rei B1 aqui, né? No fim foi boa a decisão D por E6. Foi mais direto, concreto aqui. Pra mim, rei B1, eu não sabia o que ele ia fazer, né? Vamos ver. De curiosidade aqui. Imagino que seja um lance bom também. B5 é a única opção pra ele. A dúvida, na verdade, eu fiquei mais inclinado a tomar o peão porque eu pensei aqui, o B5, acho que eu falo na hora da partida até. Se eu tomar em E6, a dúvida é se meu rei tá melhor em B1 ou em C1, porque geralmente o rei tá melhor em B1. Porque eu saio de temas na diagonal, né? Enfim, deixa mais escondido. Por outro lado, a linha que eu mostrei na partida, que não sei se tá certa, né? Aqui, no bispo C5, que é um lance pra ele, que pelo jeito dá errado por algum motivo, não sei porquê. Perde esse lance. Eu tenho o bispo F6 aqui, né? Claro, eu esqueci de bispo F6. É isso, né? É bispo F6, claro. Ó, eu tava vendo só o lance direto. Esse aqui deve destruir completamente, né? E esse torre G3, cavalo E4, enfim, tá totalmente ganho aqui, né? Como que é o mate aqui? Só de curiosidade. Torre G3? Não. Dama H5 mesmo. Claro, eu tô atacando de graça e destruindo tudo cravado aqui. Cavalo F5, torre G3, enfim. É mate por todo lado. Esqueci do bispo para F6, né? Mas enfim. Vamos dizer que eu tivesse que tomar em E6. Vamos dizer que eu não tivesse esse lance aqui. Na hora que eu tomo, eu prefiro ter meu rei em C1 aqui do que ter o rei em B1. Porque ele tá mais próximo do centro, né? Eu bati o olho no bispo F6 aqui. É o melhor lance mesmo, bispo F6. Porque aqui torre E6, bispo F2 eu tô melhor, mas não ganhei nada. Né? E de toda forma eu prefiro meu rei mais próximo do centro aqui. Então, de novo, o rei B1 é um lance que a gente faz meio no automático. Mas aqui, será que realmente tem que fazer rei B1? Né? E tem muito... Os jogadores são divididos nesses dois perfis muitas vezes, que é uma coisa interessante de entender. Né? Jogadores que mesmo na partida clássica, com 1h30, 2 horas para cada jogador, tem muito o hábito de fazer esse lance aqui, o lance da preguiça, né? Geralmente é um jogador que joga um pouco mais rápido, né? Não é o meu perfil aí nas partidas clássicas. Eu gosto do lance da preguiça, eu brinco bastante aqui, mas eu costumo gastar tempo nas minhas partidas, então dificilmente eu vou chutar um lance assim só porque é um lance natural, né? Geralmente eu tento calcular mais e ver se realmente faz sentido. Mas é muito comum isso, falar, bom, roque grande, então Rebelo é natural. Depois eu vejo. E tem um jogador que vai saber disso, claro, dos lances típicos, lances padronizados, dos padrões. Só que ele vai falar, mas peraí, mas será que aqui eu preciso fazer Rebelo realmente? É um jogador que vai ser mais concreto, ele vai tentar realmente provar com análises se essa é a hora do rei B1. Né? Você tem que achar um meio termo, porque você não pode ter a postura da preguiça o tempo todo, e também você não pode querer ser o maior cientista do mundo o tempo todo. Né? O cientista seria o cara que vai tentar analisar até o final sempre qual que é o melhor lance. Né? A gente não tem capacidade de encontrar o melhor lance praticamente nunca, né? Talvez de vez em quando. Mas é muito desafiador isso numa partida clássica, que você tem mais tempo, né? Qual que é a postura certa, né? Quanto que você tem que aprofundar nas linhas ou quanto que você tem que usar de conceito só para jogar os lances e calcular pouco, né? A resposta é aquela que eu adoro falar para vocês. Depende muito de cada situação.
Mas os jogadores profissionais têm essas tendências sim, né, de ser mais concreto ou de ser o jogador, né, que não necessariamente é uma coisa ruim, tá? O jogador que faz o lance da preguiça ali, porque o cara que tem muito conceito, ele consegue jogar bem, às vezes sem calcular muito, né, e consegue ganhar bastante vantagem no tempo fazendo isso, né? Bom, eu joguei D por E6, ele jogou bispo por E6, veio o cavalo D4, e agora ele fez um lance muito chutado aqui, ele gastou 20 segundos, ele tinha que defender de algum jeito aqui, né? Bispo D8 era um lance difícil, concordo, porque ele tenta pelo menos perder só um peão aqui, e troca as damas, vai defender o final, né? O bispo C5 que eu pensei, perde, porque vai levar um ataque direto aqui com o bispo F6. H6 foi muito preguiçoso aqui dele também, né? Eu acho que ele tinha desanimado aqui já. Eu tomei e ele abandonou. Jogou a toalha aqui, porque se tomar aqui, além do duplo, né, eu já posso pegar a torre. Tá caindo tudo, né? Ele teria que tomar aqui, dama toma. E aqui tá caindo bispo ainda, né? Torre F7, bispo F6 vai dar 300 pontos de vantagem aqui, né? Não pode tomar aqui, tá cravado. Não pode tomar aqui, tá cravado. Se tomar aqui, é melhor o cara abandonar do que jogar essa posição, concordo, né? Nem sei como é que ganha aqui, mas ele tá totalmente cravado por todos os lados. O rei aberto, meu rei tá totalmente seguro aqui em C1. Branco super ganho. E se dama F7, no mínimo dama por E7 aqui, né? No mínimo, já tem um peão limpo a mais. Se trocar aqui eu vou pegar mais coisa. E se jogar aqui, sei lá. Trocar é só um peão a mais, né? Imagino que o melhor lance seja tirar a dama, até. É, o engenho da dama C5 aqui como lance bom. Porque ameaça, ameaça aqui e ameaça aqui também. Eu vou ter que trazer a torre, provavelmente troco, tomo em G5 e 2 peões a mais, rei pior, enfim, o branco vai acabar ganhando também. Mas esse é um abandono talvez nem tão prematuro assim, né? Prematuro porque a gente esperava que ele fizesse mais um lance para pelo menos ele perceber que desmoronou de verdade, mas o cara tava desanimado aqui já. Então ele pecou bastante no desenvolvimento aqui, né? Jogou esse A6, foi na malandragem. Você vê que o cara tá acostumado a pegar esse par de bispo com cavalo B4, né? É uma postura de quem joga bem encolhido. Joga encolhido, de repente você pega o bispo do adversário e fala: opa, eu já tenho uma vantagem posicional a longo prazo. Ele tem uma vantagem estratégica que seria o par de bispo. Só que aqui ele tem muitos problemas dinâmicos para começar a sonhar em aproveitar essa vantagem. Se eu jogar de maneira muito passiva aqui, o que ele vai fazer? Vai fazer o roque, B6, bispo B7, H6, vai tirar a dama para algum lugar, trazer as torres. Ele pode ficar melhor aqui tranquilamente. Só que eu teria que jogar muito passivo para isso acontecer. Então a minha vantagem aqui não é estática, não é de longo prazo, não é estratégica. A minha vantagem aqui é dinâmica. Eu tenho muita vantagem no desenvolvimento e eu vou usar isso para pelo menos tentar ganhar material, ou criar um ataque, ou criar algum tipo de incômodo. No mínimo que eu consegui ali jogando D5 depois, foi, no mínimo, ganhar um peão aqui. No mínimo. Porque eu vou tomar em E6, e eu vou jogar um final com o peão a mais no mínimo. Aí eu aceito jogar um final, porque ele não vai ter par de bispo mais, e eu vou ter um peão a mais também, né? Então, seria isso. Mas não chegamos no final, porque a posição caiu antes, ele abandonou. Vitória número 246 e chegamos em 2.335, pertinho dos 2.350. Não esquece de colocar aí nos comentários se você tem algo a dizer sobre essa partida. E é isso aí. Valeu, pessoal. Até a próxima.